financeiros, onde podemos constatar que o excelente empenho das equipes de América do Sul e América do Norte se traduziram em expressivos resultados operacionais para a companhia. Começando pelo slide 10. No primeiro gráfico da esquerda, geramos no quarto trimestre de 2020 uma receita líquida consolidada de 18,2 bilhões de reais, um crescimento de 28,5% comparado ao quarto trimestre de 2019. Já para o consolidado do ano 2020, no próximo gráfico, a receita líquida acumulou 67,5 bilhões de reais, um crescimento de mais de 35% na comparação com 2019. Passando ao terceiro gráfico, geramos neste trimestre 2,1 bilhões de reais de EBITDA ajustado, com margem de 11,5%. A excelente performance operacional pode ser observada neste último gráfico da direita, onde o EBITDA acumulado em 2020 foi da ordem de 9,6 bilhões de reais e margem de 14,2%, um crescimento de quase 100% em relação ao ano anterior. Observem que 80% desse EBITDA é gerado nos Estados Unidos. Passamos para o slide 11. Nesse slide, podemos ver como a nossa excelência na operação e na administração gerou 1,4 bilhões de reais de fluxo de caixa livre no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 165% quando comparado ao quarto trimestre do ano anterior. E no próximo slide 12, acumulamos em 2020 7,7 bilhões de reais de fluxo de caixa operacional, um crescimento de 196% sobre 2019, fruto da forte performance operacional nas operações da América do Norte e do Sul. A contínua gestão do capital de giro, a diminuição das despesas financeiras e a redução no endividamento bruto da Marfrig contribuíram para a geração de 4,8 bilhões de reais de fluxo de caixa livre em 2020. No slide 13, vemos como a nossa forte geração de caixa evoluiu para uma redução da dívida líquida em 142 milhões de dólares no quarto trimestre de 20 e, consequentemente, reduzindo nossa alavancagem para 1,6 vezes, medida em dólares, e 1,57 vezes, medida em reais, menor índice de alavancagem histórico. E na comparação anual 2020 versus 2019, a dívida líquida reduziu em 12,2% para 2,9 bilhões de dólares. E aqui vale lembrar que o nosso foco na gestão da dívida é em dólares, tendo em vista a geração de receita e de EBITDA quase em sua totalidade também em dólares. Vamos agora para o slide 14. Aqui, vamos começar pelo primeiro gráfico superior à esquerda, com o cronograma da dívida, onde encerramos o quarto trimestre de 2020 com caixa de 2,3 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos até meados de 2025. Ainda na parte superior, e agora observando o gráfico da direita, temos que 89% da nossa dívida é indexada em dólares, o que está devidamente casado com a nossa geração de EBITDA, de aproximadamente 92% também em dólares. E agora, gostaria de destacar nosso processo de Liability Management realizado em janeiro de 2021, quando a Marfrig concluiu uma emissão de bonds no valor total de 1,5 bilhão de dólares por 10 anos e taxa de juros de 3,95% ao ano, menor nível histórico de taxa de juros. O objetivo dessa operação foi de alongar o perfil da estrutura de capital e reduzir o custo da dívida da companhia. Os recursos da emissão foram utilizados no processo de recompra das senior notes de 750 milhões de dólares, com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024, e das senior notes de 1 bilhão de dólares, com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025.
Concluída as duas recompras, reduziremos o pagamento de juros em aproximadamente 62 milhões de dólares por ano, com impacto nos resultados dos próximos 4 anos. Isso significa uma economia acumulada de aproximadamente 250 milhões de dólares entre os anos 2021 a 2024. E também reduziremos a dívida com bônus em 250 milhões de dólares. Agora, nos dois gráficos inferiores desse slide, mostramos nosso novo cronograma de vencimentos e custo médio ajustados com a conclusão do processo de Liability Management, com destaque a redução de 95 pontos base para 4,75% ao ano no custo médio e aumento de 2 anos no prazo médio. No slide 15, apresento a vocês o efeito direto do Liability Management sobre nosso resultado financeiro. No quarto trimestre de 2020, tivemos uma despesa financeira de 360 milhões de reais, que além de ter sido 24 milhões de reais inferior ao terceiro tri de 2020, representa uma redução contínua dos patamares da despesa financeira. No acumulado do ano de 2020, reduzimos em 178 milhões a despesa financeira, contra o acumulado de 2019. Isso é um forte indicador da direção que estamos focando. Passamos agora para o slide 16. A forte performance operacional, mais as capturas do programa de eficiência operacional, mais o controle dos custos fixos e mais a redução das despesas financeiras, resultaram na geração de lucro líquido expressivo de 1,1 bilhão de reais no quarto tri e de 3,3 bilhões de reais no acumulado do ano de 2020. Com base nisso, a administração propôs à Assembleia Geral Ordinária a distribuição de dividendos no montante de 141 milhões de reais já em 2021. Este valor representa 50% do lucro líquido passível de distribuição aos acionistas e equivale a aproximadamente 20 centavos por ação. O saldo restante será utilizado para a constituição de reservas, podendo ser utilizado em futuros programas de recompra. Passo agora a palavra ao